Você já ouviu que dividendos são a chave para a liberdade financeira? A forma mágica de ganhar dinheiro sem trabalhar? Mas será que é isso mesmo ou será que dividendos são uma ilusão? Nesse vídeo a gente vai ver juntos exemplos reais para entender se a gente deveria repensar a nossa estratégia de investimentos. Fica comigo porque a gente vai descobrir se os investidores que estão focados em dividendos estão fazendo alguma coisa errada e no final eu vou te mostrar o quanto eu consigo tirar de rendimento todos os meses. Mas antes de tudo, vamos só dar uma recapitulada o que são dividendos. Então vamos pegar, por exemplo, a Petrobras. Mas nesse caso aqui, eu vou pegar alguns números mais simples para ficar mais fácil de entender. Quando uma empresa ela tem lucro, ela pode fazer várias coisas com esse lucro. Uma delas é, por exemplo, pegar esse lucro e reinvestir na empresa, ou seja, abrir novas lojas, ou contratar mais funcionários, ou investir em maquinário. Outra forma, ela pega uma parte desse lucro e distribui para os cotistas, em forma de dividendos. Então imagina que a Petrobras ela tem ali uma parte desse lucro que ela vai dividir para os cotistas e vamos supor que ela distribui R$100 por cota. Então se você tem 10 cotas da Petrobras, então você vai receber R$1.000. É um exemplo muito simplificado, realmente só para você entender. Então eu entendo por que tanta gente ama dividendos, porque é realmente uma sensação incrível você ter aquele dinheiro pingando na sua conta todos os meses, sem você ter que fazer nada. É como se você tivesse encontrado finalmente o atalho da tal da renda passiva. Então você pega aquele dinheiro, você paga umas contas, toma um café e você começa a acreditar que você tá no caminho certo. Mas é exatamente nesse ponto que a ilusão começa a se formar. E para entender como que isso pode ser uma armadilha, vamos então ver o que acontece na prática. Então eu peguei aqui, um dos queridinhos da bolsa, uma das boas empresas pagadoras de dividendos, a Petrobras. Então se você tivesse investido aqui R$1.000 na Petrobras há 5 anos e reinvestido esses dividendos, o seu patrimônio hoje estaria em R$4.599. Muito bom, né? Mas, e se você tivesse usado esses dividendos? O que será que teria acontecido? Como a gente pode ver, a linha do retorno ali da sua cota, na verdade, teria valorizado apenas R$330. Eu até busquei aqui na calculadora do cidadão e a verdade é que o valor da cota ela só foi corrigida pela inflação. Então quando você pega esses dividendos, o que na verdade você está fazendo é sacrificando o crescimento do seu patrimônio. Vou pegar outro exemplo aqui, a Vale. Então se você tivesse investido também R$1.000 e tivesse reinvestido todos esses dividendos ao longo dos últimos 5 anos, você teria um total de R$1.452. Mas se você tivesse usado esse dividendo para outra coisa, a verdade é que você teria um prejuízo no seu patrimônio. Esses mesmos R$1.000 teriam se transformados em 892. Isso porque quando uma empresa ela decide distribuir uma grande parte do patrimônio, de uma forma bem simplificada, ela não reinveste na empresa. Ela não reinveste o suficiente para crescer a empresa. Ou seja, não reinveste para crescer o próprio negócio. E isso faz com que ela deixe de crescer. E a mesma coisa vale para fundos imobiliários. Como eu peguei no exemplo aqui, o KNR11. Então, a linha de quem não reinveste os dividendos sempre perde para a linha de quem reinveste. E em muitos casos ela perde até para inflação ou até diminui o valor. Então isso prova que os dividendos ele não é um plus mágico, mas sim uma própria parte do seu patrimônio que volta para você. Mas o que eu te mostrei agora é só a ponta do iceberg. Existe uma teoria muito conhecida chamada da irrelevância dos dividendos, que foi criada por Miller e Modigliani. E muito basicamente o que essa teoria diz é que não importa se a empresa distribui lucro, mas o que importa mesmo é se ela é lucrativa. O problema aqui é quando uma empresa ela decide distribuir um caminhão de dividendos para justamente atrair investidores, mas ela ignora a saúde financeira. Em casos extremos, tem empresas até que fazem dívidas ou até vendem maquinários para fazer de conta, para fingir que tem ali um lucro para distribuir para os cotistas. E isso aconteceu com a Oi. Por muito tempo, a Oi ela foi uma empresa muito conhecida, queridinha dos dividendos. Ela pagava muito bem para os cotistas. Só que até em 2016 ela entrou numa recuperação judicial, as ações desabaram, destruindo o patrimônio de milhares de pequenos investidores. Porque o valor de uma empresa ela é determinada pela sua capacidade de gerar lucro e o risco dos seus ativos. E quando uma empresa ela distribui uma parte do seu lucro em forma de dividendos, essa mesma quantia ela é subtraída do valor da ação. Então eu vou repetir, quando uma empresa distribui dividendos, essa mesma quantia é subtraída do valor da ação. E é por isso que os investidores mais experientes, eles até chamam isso como se fosse uma venda forçada. Porque conforme a gente viu anteriormente nos gráficos, para você ter uma real rentabilidade, você tem que pegar esses dividendos e reinvestir. E para te mostrar de uma forma bem simples como que isso funciona, eu preparei um exemplo. E é claro, isso é uma versão mega simplificada.
É mais para você entender mesmo. Então vamos supor de novo a Petrobras, que ela tem um montante ali de dividendos valendo 35 centavos por ação. Aí eu coloquei aqui, né, por exemplo, que ela tem o Datacom no dia 16 de abril de 2025. O que é esse Datacom? É uma data limite, né, que a empresa paga os dividendos ou distribui os dividendos para aqueles cotistas que seguraram a ação até aquela data, que nesse caso aqui é o dia 16 de abril. Então, os dividendos eles vão ser calculados a partir do dia 17 de abril. Então, por exemplo, né, no dia 16 de abril, como a gente pode ver aqui, né, nesse esqueminha, a ação fechou em R$ 30,17. E aí, no dia seguinte, quando eles fazem toda a distribuição dos dividendos, quando abre a bolsa novamente, no dia 17, a gente vê aqui que o valor da abertura tá R$ 29,82. Então, esse novo valor nada mais é do que o valor anterior descontado dos 35 centavos da distribuição, né, dos dividendos. Então, antes de você receber os seus dividendos, né, supondo que você tinha 100 ações a R$ 30,17, você então tinha um montante de R$ 3.017, certo? E depois, quando esse dividendo pinga na sua conta, o que aconteceu foi que você continua com as mesmas quantidades, né, de cotas de ações, 100 cotas, só que o valor agora ele tá R$ 29,82, mais os R$ 35, né, dos dividendos que você recebeu na sua conta. Mas no final você tem a mesma quantidade de patrimônio, R$ 3.017. Eu sei que é meio difícil de compreender isso e às vezes não fica muito claro, né, quando a gente conversa sobre dividendos, mas o que eu tô falando não é o que eu acho, nem é o que é a minha opinião. Inclusive, eu tô até deixando aqui no link da descrição o próprio manual dos procedimentos da B3, né, da Bolsa Brasileira, onde ele descreve ali certinho como tudo isso é calculado. E para você ver como que nesse documento, né, ele até descreve como que os preços das ações, né, são ajustados e como as ordens de compra e venda são canceladas para não refletir o preço desatualizado do dia anterior. Em contrapartida, quando a empresa ela decide não distribuir esse lucro, né, em forma de dividendos e dá preferência a investir em projetos mais rentáveis ou investir na própria empresa, o valor da ação tende a crescer, compensando, né, a falta da distribuição dos dividendos, já que o patrimônio da empresa cresceu. Bom, e agora a verdade que eu te prometi no início do vídeo é que a maioria dos investidores, né, muito focados em dividendos, eles focam tanto no dinheiro que fica pingando ali todos os meses, que alguns deles esquecem do fundamental, que é o quanto de lucro a empresa está fazendo. Os dividendos, eles não são sustentáveis a longo prazo se a empresa não faz lucro. Eu vejo muita gente se iludindo com dividendos, achando que vai simplesmente investir 100, 200 reais e com o tempo vai começar a receber 3, 4 mil reais de dividendos. Voltando até mesmo para aquele exemplo da Vale que eu mostrei para vocês antes. Se você usar 100% do dividendo que cai, o seu patrimônio tende a diminuir ao longo do tempo, como a gente viu no gráfico. Aquele valor, ele não seria nem corrigido pela inflação. E se você pega aquele dinheiro para pagar o seu aluguel ou para você pagar uma conta de luz, ali só com aquele dividendo que fica pingando na sua conta, é possível que com o tempo você já não consiga mais nem pagar aquilo, porque provavelmente a sua conta de luz ou seu aluguel vai ter subido, mas os seus dividendos tendem a ser menores. E o mesmo acontece com os fundos imobiliários. Tem muitos fundos imobiliários que as cotas elas acabam perdendo valor perante a inflação. Se você usa 100% dos seus dividendos nessa época, né, de acumulação de patrimônio, você está corroendo o seu patrimônio sem perceber. Não existe dinheiro grátis. A renda que você recebe hoje é gerada pelo patrimônio que você construiu. E o foco principal tem que ser justamente a construção do patrimônio e a rentabilidade total. E o maior problema é quando você decide focar só nas empresas que pagam dividendos. Ignora outras empresas que não pagam dividendos, mas que oferecem boa rentabilidade, justamente por estarem nesse momento de crescimento da empresa. E existem muitas empresas, principalmente fora do Brasil, que não pagam dividendos, e quando você deixa de investir nelas por conta disso, você, além de estar correndo o risco, né, de diversificação, mas você também perde a chance de investir em empresas sólidas e em crescimento. Existem, por exemplo, excelentes ETFs que não distribuem dividendos para os cotistas, porque o que eles fazem é que eles reinvestem automaticamente, né, no próprio ETF, mas eles são ótimas opções. Eu fiz inclusive um vídeo falando sobre isso aqui, comparando IVV com IVVB11, recomendo muito você dar uma olhada depois. Outro ponto muito importante também é que os dividendos, apesar deles parecerem ser constantes, eles não são obrigatórios e eles podem mudar a qualquer momento. A gente já teve casos, inclusive, que a empresa teve que parar de distribuir dividendos ou diminuir a quantidade porque teve um grande prejuízo. E aconteceu isso com a Vale, depois daquele desastre de Brumadinho. E a empresa ficou 20 meses sem distribuir dividendos. Ou seja, se o investidor estava dependendo, né, dessa distribuição dos dividendos,
dividendos, ele não só saiu prejudicado por não receber esse valor, como viu também, né, o valor das ações caírem consideravelmente. Então isso precisa ser levado em consideração também. Isso tudo para dizer que os dividendos, eles não são vilão. Eles podem sim ser uma parte boa de uma estratégia de usufruto, por exemplo. Mas isso quando você já tem um patrimônio grande. Mas na fase de acumulação, a sua prioridade ela tem que ser rentabilidade e a valorização das suas ações. Pessoalmente falando, hoje eu me encontro, né, na fase de acumulação de patrimônio. Então esse é o meu maior foco. É a rentabilidade. Grande parte dos ativos que eu invisto hoje, né, que são ETFs, muitos deles não distribuem dividendos. E mesmo assim eles tiveram excelentes retornos. E com isso meu patrimônio, né, nesses últimos tempos, ele tem crescido num ritmo onde eu consigo ter uma rentabilidade de 10 mil reais no mês. Ou seja, eu poderia vender um pouquinho dessa cota de forma não forçada, igual os dividendos, e pagar as minhas contas com esse valor. Mas como eu disse, se eu tirar esse dinheiro todos os meses, meu patrimônio ele vai diminuir perante a inflação. Igual se alguém usasse 100% dos dividendos, lembra? Então o correto seria eu tirar 5 mil reais e deixar os outros 5 mil dessa rentabilidade crescendo, deixar aquele resto investido para justamente crescer junto com a inflação, ou acima da inflação. É claro que os números que eu mostrei aqui, eles são aproximados, mas são números bem realistas. Bom, pessoal, por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, e eu vou deixar esse vídeo aqui linkado para você assistir logo em seguida. A gente se vê então na próxima semana. Um beijo e tchau!